Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família. Meu irmão, a palavra do Senhor de hoje encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 11. Versículo 12 também. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, a palavra nos chama a atenção para que nós venhamos a nos revestir de toda a armadura de Deus. A palavra nos chama a atenção para nós nos fortalecermos no Senhor. Ou seja, para que nós sejamos cheios do Espírito de Deus, da presença de Deus. E ela nos mostra o motivo. Ela nos diz que esse motivo é para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, ou seja, as armadilhas que o diabo, que o inimigo de nossas almas, e de nós também, né, físico, que ele vem, o que ele possa armar contra a nossa vida para nos levar à destruição. E, irmãos, nós vemos aqui falando de ciladas, ou seja, de armadilhas. Nessa passagem eu entendo que isso significa que o inimigo ele não vai agir de uma forma mais contundente, assim como diz lá em 1 Pedro, né? Em que fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, ou seja, mais bravo. Aqui eu vejo que ele vai usar uma outra estratégia, que ele vai vir com a estratégia de mansidão, de tranquilidade, de deixar você pensar até mesmo que ele não existe, que ele não age, que ele não faz nada, que ele não está nem aí para você. Mas, como nós entendemos essa palavra, ele é astuto, ele é esperto, ele vai querer te fazer entender isso mesmo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ele não se esqueceu de você, assim como Deus não se esquece. E que ele tem um plano para tragar sua alma, sua vida, destruir ela, assim como Deus tem um plano para fazer com que você seja abençoado e salvo. Assim como Deus, o diabo tem um plano para você, mas os planos são contrários. E eu quero te dizer que ele pode agir de maneira que você às vezes nem vai perceber. Presta atenção aqui na palavra do Senhor, irmão, que diz aqui em Atos capítulo 16, versículo 16, olha, e aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui nós vimos aqui que esse Espírito ia, essa jovem ali ia fazendo a propaganda deles, né? Pela cidade. Ou seja, quem via achava que aquilo ali ela estava querendo fazer de uma maneira positiva. Mas não era não, era de uma maneira enganadora. Ali eles acreditavam era em outros deuses.
ela queria fazer com que eles até mesmo desacreditassem nele. Ela estava menosprezando ali e fazendo uma falsa propaganda dele. E aquilo foi perturbando a Paulo. E Paulo, sendo revestido pela armadura de Deus, ou seja, pelas armas que Deus nos dá, pela proteção que Deus nos dá através do teu Espírito, ele, revestido dos recursos de Deus, que são os dons espirituais, aqui ele usou um dom espiritual para discernir aquilo ali, que não vinha da parte de Deus aqueles elogios, o dom de discernimento de espírito, ele então expulsou aquele espírito. Irmãos, quando nós vemos aqui para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, e para que nós venhamos a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, aqui nos chama a atenção também para nós buscarmos os dons do Espírito Santo para a nossa vida, no qual um deles é o dom de discernimento de espíritos, que é entender ou conhecer alguma coisa pelo poder do Espírito. De repente você tem amizades, tem pessoas que até parecem que te dão conselhos bons, que querem o seu bem, mas que às vezes você repara, essa pessoa me dá um elogio, me tece um elogio e acontece uma coisa ruim depois. Ela me dá um conselho para eu deixar de fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa, eu faço dar errado. É porque essa pessoa está te dando um conselho, ou te tecendo um elogio, mas é com inveja, com o desejo que te aconteça mal. E você não tem o discernimento para saber que aquilo está sendo da parte do mal para você. De repente uma pessoa te dá um presente consagrado ao inimigo, porque assim como existe a busca por Deus, pela presença de Deus, existe a busca por diversos deuses estranhos, que não são Deus. E que pessoas consagram objetos a esses deuses e dão de presente para outras pessoas. E quando aquilo entra dentro da casa da pessoa, se torna uma tragédia total. Ali dentro da casa é briga de marido e mulher, é briga de pais com filhos, é briga de irmão com irmão, é pessoa que fica desempregado, é término de relacionamento. Às vezes tudo por causa de um presente que a pessoa recebe. A pessoa te deu o presente ali, às vezes no dia do seu aniversário, ou porque não, é porque eu gosto demais de você. Você achou aquilo ali como uma coisa positiva, mas foi uma coisa negativa na sua vida. O inimigo já está agindo através daquele ato. E você não tem o discernimento para saber que foi um ato do inimigo na sua vida. Meu irmão, aí você vai falar, mas a pessoa é meu amigo, é de confiança. Olha só, presta atenção aqui. Na palavra do Senhor, que encontra-se no livro de João, no capítulo 6, vou ler o versículo 70 e o versículo 71. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar sendo um dos 12. A pessoa que vai, às vezes, te trazer um problema é uma pessoa que está junto com você. E eu digo mais, presta atenção aqui. Na palavra do Senhor, que encontras no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui Jesus previa a sua morte, e ele falava para eles, então ele dizia para eles que convinha ele ir a Jerusalém para padecer por muitos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro falou assim: não, senhor, não precisa passar por isso, não. O conselho de Pedro aqui aparentemente era bom, não era?
mas era Satanás querendo frustrar os planos de Jesus de servir como cordeiro a ser imolado pela remissão dos nossos pecados, pela remissão das nossas culpas. Era o plano de Deus para a nossa vida. E Satanás queria frustrar esses planos. De repente a pessoa está te dando um conselho que ela quer frustrar o plano que você tem para a sua vida. O plano de salvação que você tem. Não, vou ir para a igreja. Ah, mexe que senão sua vida vai acabar. Na igreja eles falam que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então fica no mundo, irmão, fazendo tudo que desagrada a Deus, com sua vida derrotada. Fica. Ouve essa pessoa. Ao contrário, eu te dou um conselho. Busque servir a Deus, busque a presença de Deus para a sua vida. Vá para uma igreja mais próxima da sua casa, buscar a presença de Deus, participar dos cultos, querer tomar conhecimento do que é feito na obra de Deus, querer ser participante das bordas do Cordeiro. Porque, irmãos, viver nesse mundo, quem falar que é fácil não é. É mentiroso. É difícil. São lutas diárias. É enfrentando trabalho, enfrentando enfermidade, é enfrentando um filho rebelde, uma filha rebelde, um marido beberrão, o adúltero, uma esposa também beberrona, uma adúltera, pessoas mentirosas, falsas, traidoras. Porque a palavra nos diz que isso aconteceria nos últimos dias, precedendo a vinda do Senhor. Agora imagine se você não estiver na presença de Deus. É só na presença de Deus que você vai ser capaz de resistir às astutas ciladas que o inimigo tem para a sua vida, através da palavra de Deus, através dos dons e discernimentos que Deus te dá, através do dom espiritual. É que você vai conseguir resistir. O diabo arma uma cilada para você, você não tem o discernimento daquilo ali, você cai. Você não é revestido pela armadura de Deus, pelo poder de Deus, você cai. Daí vem o sofrimento. Então, meu irmão, busque a Deus. Busque a Deus para a sua vida. Para que a sua vida venha melhorar aqui nesse século, nesses tempos que nós vivemos, e para que você venha alcançar a salvação de Deus. Muitas vezes a pessoa pede os favores de Deus, não recebe, mas é porque a pessoa não serve a Deus. Deus vai conceder para aquela pessoa que não serve a Ele, às vezes, um pedido, só se for, acredito eu, para beneficiar um servo dele, ou então para que aquela pessoa reconheça que Deus é Deus e vá para a presença dele. Do contrário, eu não acredito que Deus vai ficar agindo na vida de quem não o serve. Porque senão a pessoa vai viver relaxadamente e não vai para a presença de Deus nunca. Essa palavra, meu irmão, vem a chamar você para a presença de Deus. Para que eu vou para a presença de Deus? A palavra diz, para resistir às astutas ciladas do diabo. Para que o diabo não venha destruir a sua vida. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. É o objetivo dele. A palavra te chama a vir para a presença de Deus para que ele não venha te destruir. Fazer com que você seja uma pessoa infeliz. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, te peço, Senhor, abençoe a vida dessa pessoa, a vida da família dela, meu Pai. Que o Senhor venha cobrir ela com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor tenha misericórdia dela, meu Pai. Se ela não conhece o Senhor ainda, que o Senhor venha providenciar para que ela venha buscar a tua presença. E age na família dela, nos filhos, na esposa, no marido, nos irmãos, nas irmãs, em todos os entes queridos, naquele amigo, naquela amiga mais próximo. Que o Senhor venha livrar ela das mãos dos inimigos dela, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar você, sua casa. Dê seu like, compartilhe esse vídeo. Amém? E que Deus venha abençoar você e a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus.